Bem, então agora nós temos que entender um pouquinho sobre a proporção, altura, largura dos elementos dentários. E para isso eu vou subir aqui um pouquinho essa linha, porque a gente agora não precisa dessa linha horizontal aqui. Mais para frente nós vamos utilizá-la, por isso que eu não vou deletar ela, vou deixar ela aqui um pouco mais acima do slide. Vamos inserir uma forma retangular. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte: reparem que essa forma retangular ela pode ter o tamanho e a proporção que eu achar necessária, só que agora é interessante nós entendermos a proporção de um incisivo central com relação ao comprimento, né, que é referente à sua altura e à sua largura. Então o retângulo aqui aparece no meu slide com o interior dele preenchido, né, com a forma preenchida. Nós vamos clicar com o botão direito sobre esse retângulo e formatar forma. Na janela formatar forma, eu venho aqui nas propriedades do tamanho da forma, onde eu tenho tamanho da altura e tamanho da largura. Na altura nós vamos colocar 1 e na largura nós vamos colocar 0,8, criando assim uma relação de 80% no caso da largura em relação à altura. Vamos lembrar aqui de fixar a taxa de proporção para quando eu clicar nesse quadradinho da extremidade, eu tenho uma proporção mantida entre a altura e a largura, sempre na faixa de 80%. Vamos clicar aqui agora no preenchimento e eliminar esse preenchimento sólido aqui. Então clico sem preenchimento. Então agora eu tenho somente o contorno da minha forma. Aqui em linha, logo abaixo de preenchimento, aqui em linha eu vou controlar o contorno dessa minha forma. Então eu tenho aqui marcado linha sólida. Se eu quiser eu posso mudar a cor. Posso colocar uma cor aqui mais vibrante. Coloquei um verde. Eu posso mexer na espessura da linha. Vou manter um ponto. E dessa forma eu tenho aqui então o contorno da forma de um retângulo em 80%. Então o posicionamento desse retângulo agora, ele deve seguir a linha média. Vamos aproximar um pouquinho aqui no zoom. Ele deve seguir aqui, ó, a linha média, né, dividindo o espaço desse diastema aqui para os dois incisivos. A borda dele vai coincidir com a curva do futuro incisivo, né, a curva que vai ter as minhas bordas incisais. Eu vejo aqui que eu posso crescer um pouquinho mais para seguir a cervical que o paciente já possui. E com isso aqui eu tenho uma proporção do tamanho do meu futuro incisivo central. Então vamos ajustar aqui agora o tamanho referente ao espaço que nós vamos ter para o futuro incisivo central. Reparem que aqui na margem cervical eu poderia fazer uma pequena plástica gengival, caso haja necessidade. Então, beleza, feito o meu primeiro retângulo representando o incisivo central esquerdo, eu vou duplicar, Ctrl D, e levar essa duplicação sobre o incisivo central direito. Vamos aumentar aqui um pouquinho o zoom para posicionar ele utilizando as setas do nosso teclado. Tenho agora aqui meu incisivo central direito posicionado. E com relação à proporção para o tamanho do incisivo lateral, nós vamos pegar uma régua do arquivo Formas, que estava dentro do nosso pendrive. Essa régua de relação interdental é uma régua que o nome dela em inglês chama-se Recurrent Static Dental Proportion, que seria uma proporção de estética dental recorrente. Então essa régua aqui ela vai me dar o tamanho do central, o tamanho da área visível do lateral em relação ao central e do canino em relação aos demais dentes. Então Ctrl C, levo lá para o nosso slide, Ctrl V, vou posicionar essa régua aqui usando como referência a linha média do nosso paciente, e essas duas barras ao lado da linha média nós vamos posicionar colocando elas sobre a borda distal do nosso futuro incisivo central. Para isso nós vamos crescer essa régua mantendo a proporção, então tendo o cuidado de clicar aqui na nossa quina e segurar o Shift para que essa régua aumente de uma forma proporcional. Então aqui o tamanho está um pouquinho aumentado, nós vamos diminuir aqui em relação ao incisivo central.
Vamos diminuir aqui de um lado e do outro, até que a gente consiga ter o tamanho adequado da régua em relação aos nossos retângulos que representam a largura do incisivo central. Aqui está ok. Então eu tenho aqui a minha régua agora representando a largura do incisivo central em relação ao seu comprimento. Então agora é o meu espaço para o incisivo lateral. Então eu vou abaixar um pouquinho a régua aqui para não ficar na frente atrapalhando a visualização de vocês. Pego o meu incisivo central, o retângulo, duplico, Ctrl D, posiciono aqui no incisivo lateral e agora eu posso desfazer aquela proporção fixa. Eu clico em formatar imagem, venho aqui na aba que está escrito fixar taxa de proporção, desabilito essa taxa de proporção fixada. Então com isso agora eu posso trabalhar tanto altura e largura de formas independentes. Então vamos ampliar aqui um pouquinho. Vou colocar ele em contato com a distal do meu incisivo central, a cervical dele coincidindo com a cervical do dente e a borda incisal seguindo a curvatura que eu desejo para o final do sorriso do meu paciente. Posicionei aqui, adequado, fiquei satisfeito, vou duplicar isso, Ctrl D, levo lá para o outro lado e vou posicionar em relação ao incisivo lateral do lado oposto, tomando cuidado também de alinhar a incisal com a curva, a cervical compatível aqui com a altura da cervical do outro lado. Se eu quiser eu posso usar essa linha horizontal para me certificar que elas estão em alturas parecidas. Então ela está aqui um pouquinho mais baixo. Vamos adequar o retângulo dentro desse espaço. Ok. Posso voltar com a minha linha para a parte superior. Então agora eu tenho os meus 4 retângulos que representam os 4 incisivos montados. Então eu vou duplicar meu slide. Nós agora precisamos calibrar uma régua, que na verdade é uma figura, né, de uma régua. Calibrar ela deixando ela compatível com a largura desses incisivos que estão na fotografia. Então qual é o meu parâmetro? Eu vou medir na boca do paciente ou no modelo de gesso do paciente uma distância que eu possa reproduzir nessa fotografia. Então essa distância pode ser feita de preferência entre incisivos centrais. Então eu vou medir da distal do central real do meu paciente até a distal do meu outro central e vou calibrar essa régua com essa medida. Vou aqui no arquivo formas, pego essa reguinha aqui, copio, Ctrl C, venho na minha apresentação, Ctrl V, e aqui apareceu minha régua. Reparem que ela veio num tamanho que nós não sabemos. Nós sabemos, na verdade, que esse tamanho não é compatível com a realidade, mas eu sei que no paciente, a distal de um central até a distal do outro central, nessa régua, na medida obtida, foi de 17 milímetros. Então eu tenho que posicionar essa régua calibrando o tamanho dela para que tenha 17 milímetros entre essas duas distâncias. Facilitando a nossa vida, eu vou abaixar aqui um pouquinho a nossa régua de proporção. Pego aqui e coloco, como eu coincidi a distal do central com a minha régua de proporção e a distal do outro central com a minha régua de proporção, já que é um paciente que não possui diastemas entre central e lateral, então quer dizer que a distal desse central, vai ter 17 milímetros na nossa fotografia. Então eu posso pegar aqui a minha régua e diminuir, lembrando de clicar no Shift, diminuir até que eu tenha 17 milímetros entre essas duas linhas. Então eu tenho aqui a régua posicionada no 0 e vou diminuindo um pouquinho mais para que ela fique com 17 milímetros. Então dessa forma eu consigo calibrar a minha régua para que durante a confecção do desenho dos dentes e das anotações com relação à transferência do DSD para o encerramento diagnóstico, eu consiga
mensurar o quanto os dentes estão sendo aumentados ou o quanto eu vou precisar mexer na margem gengival ou o quanto eu vou precisar diminuir alguma região de um dente. Então essa régua vai ficar calibradinha aqui nesse slide e toda vez que eu for duplicar ela, ela vai sendo levada para todos os slides. Então vou duplicar aqui nosso slide mais uma vez. Reparem que a régua agora ela saiu de um slide, vai agora aparecer em todos os outros slides, para não ter que ficar buscando a régua em slides anteriores. E agora eu estou pronto para desenhar o formato do meu dente. Eu posso desenhar através de uma linha chamada curva. Posso ampliar aqui um pouquinho e vir aqui posicionando o meu mouse, fazendo o contorno do meu futuro dente. Cada clique que eu dou com o mouse, se eu achar que esse clique aqui não foi adequado, eu posso clicar em Delete, aí ele volta para o clique anterior e eu consigo corrigir . E ao chegar próximo do início da minha linha, a minha curva, ele fecha formando o formato de um incisivo central. Lembrando aqui que não me interessa o preenchimento, então eu posso clicar em formatar forma, sem preenchimento. Eu tenho só o desenho da minha linha. Podemos modificar também a cor da nossa linha. Vamos colocar aqui uma linha branca. E dessa forma eu estou desenhando o formato do meu futuro dente. No nosso arquivo formas, nós temos já algumas formas pré-formatadas, seguindo os padrões encontrados na natureza. Dentes ovais, triangulares, retangulares e quadrangulares. Vamos escolher o que fica mais compatível com o nosso paciente. Então, no nosso exemplo, nós vamos poder utilizar aqui o retangular. Vou copiar. Na verdade, com textura não vou copiar agora, vou copiar o que está sem preenchimento e levo para o nosso slide da apresentação. Então, eu vou deletar aqui esse incisivo central que eu fiz, só para mostrar para vocês como é feito. Antes de deletar, deixa eu mostrar aqui caso eu queira mudar o desenho, né? Se eu achei que não ficou compatível com o ideal, eu posso clicar com o botão direito, editar pontos, e esses pontos me permitem pequenas mudanças. Se eu quiser arredondar um pouquinho mais um ângulo, se eu quiser mexer em largura, se eu quiser melhorar o contorno gengival, o zênite gengival, então eu tenho como fazer isso deixando o elemento mais compatível com a forma desejada. Feito essas mudanças, nós clicamos fora e agora eu tenho aqui meu incisivo central desenhado. Como nós vamos utilizar um formato pré-fabricado, eu deletei essa daqui, vou colocar aquilo que está na área de transferência, eu vou colar aqui no nosso slide, ele colou aqui embaixo, e agora eu vou levar isso para a área da minha apresentação. Então, aqui eu posso capturar uma imagem de um incisivo central e levar para dentro do meu retângulo. Só que essa imagem está agrupada. Então, para eu fazer isso de maneira isolada, nós clicamos com o botão direito, agrupar, desagrupar. Então, agora eu tenho os dentes isolados e eu posso posicionar o meu primeiro incisivo. Vou dar um zoom para aumentar a visualização. Preencho aqui o espaço do nosso retângulo. E da mesma forma eu posso mudar também. Se eu quiser editar aqui o formato da figura, eu posso editar e tornar ela mais compatível com o padrão do meu paciente. Porque lembrem, isso é um formato pré-fabricado. Nem sempre
o formato pré-fabricado será o ideal para o nosso paciente. Então aqui eu cliquei num pontinho que eu não gostei, então eu vim ali Ctrl Z e ele desfez aquilo que não estava adequado. Então esse é o formato do meu cilindro central esquerdo. Estando de acordo, eu clico nele, Ctrl D, dupliquei, só que a figura está na mesma direção que o dente 11. Nós vamos clicar aqui em formatar, girar e vamos inverter horizontalmente, dessa forma criando o posicionamento correto para o elemento 11. Vamos enquadrar aqui dentro do nosso retângulo, que é a nossa referência, e aí o meu incisivo central direito agora está posicionado. Vamos pegar aqui agora o incisivo central esquerdo, diminuir um pouquinho o zoom, vou pegar o incisivo lateral esquerdo, levamos para a nossa figura, aumenta um pouquinho o zoom, vou adequar o formato dele dentro do nosso retângulo. Da mesma forma que o central, se eu achar necessário, eu posso editar esse formato para adequar ele com o nosso paciente. Então, clico no botão direito, editar pontos. Posso vir aqui no contorno gengival desse paciente e melhorar ele. Posso arredondar um pouquinho mais o ângulo, caso haja necessidade. Posso criar algumas pequenas depressões assim nas bordas incisais. Então esse está o formato do nosso incisivo lateral. Vamos ampliar um pouquinho ele para seguir a proporção do nosso retângulo. Feito isso, eu posso copiar e colar ou duplicar essa figura. Dessa forma, da mesma forma que o incisivo central levo para o outro incisivo lateral. Vou clicar aqui novamente em inverter horizontalmente e meu incisivo lateral está ajustado dentro da proporção do nosso retângulo. Reparem aqui como há necessidade de um recontorno desse tecido mole, provavelmente através de uma cirurgia de aumento de coroa clínica para remoção de tecido mole e tecido duro. Vamos ver como está ficando o nosso desenho. Então, nossos centrais laterais estão posicionados. Agora vamos pegar os nossos caninos. E vocês podem observar que não foi feito o retângulo, porque eu tenho a minha referência, a nossa régua de relação proporcional entre os dentes. Então, posso levar a régua para dentro da figura dos dentes. Vou posicionar aqui para visualizar o canino. E vamos adequar o canino para dentro do espaço que nós temos da curva do futuro sorriso cervical do nosso paciente, compatível com o incisivo central. Se eu quiser ter uma referência ainda de uma curvatura dessas margens gengivais, eu posso pegar essa linha aqui de baixo, posso desagrupar ela para ficar com partes dela somente. Duplico essa linha, levo ela tangenciando a borda cervical do incisivo central e adequo ela passando tangenciando a borda do canino do nosso paciente. Então, com isso eu tenho uma facilidade para visualizar a relação de altura dessas bordas cervicais. E aí eu consigo uma adequação melhor dessa margem. Então vamos ajeitar aqui agora a mesial do canino para ficar compatível com a distal do lateral. E da mesma forma, se eu achar necessário, eu posso clicar com o botão direito, editar pontos e melhorar essa relação na região do tecido mole, principalmente na região de papila, já que eu estou criando aqui uma papila muito artificial se eu não mudar o formato desse dente. Vamos
confirmar aqui. Então nosso primeiro canino já foi posicionado. Vamos levar agora o canino para o outro lado. Ctrl D. Fiz besteira. Ctrl Z. As duas imagens estavam marcadas, por isso que quando eu puxei uma, as duas foram para o outro lado. Então o Ctrl Z me ajudou a desfazer essa besteira. Levo para o lado do canino direito. Vou marcar formatar, girar, inverter horizontalmente. Posso levar essa curva para o outro lado também, então eu duplico, inverto ela horizontalmente, posiciono ela tangenciando a cervical do central do lado direito do paciente e vamos ajustar nosso canino, onde a borda incisal dele, né, a ponta da cúspide dele vai ficar tangenciando a curva do sorriso, a cervical vai ficar próxima da curva gengival e eu posso adequar um pouquinho ainda a largura aqui para ficar dentro do espaço compatível à proporção, e aqui eu posso ainda melhorar o contorno gengival desse dente. Nós sabemos que somos assimétricos, então eu tenho essa flexibilidade para poder movimentar de uma forma mais compatível com o padrão gengival do meu paciente. Esse ponto aqui está em excesso, eu posso clicar nele com o botão direito e aí vai aparecer aqui excluir ponto. Eu posso tirar esse ponto e aí com isso fica mais fácil a edição desse formato gengival. Prontinho. Vamos ver se há uma similaridade entre os dois dentes. Aqui o contorno gengival pode melhorar um pouquinho ainda. Então editar o ponto. Subir aqui um pouquinho para ficar mais próximo do outro canino. Essa curva aqui não me agradou, então eu tenho chance de melhorar ela também aqui. Botão direito, marco a figura, botão direito, editar ponto. Vamos suavizar um pouquinho isso. Muito bom, acho que agora foi. A gente diminui. Pronto, eu tenho agora o comprimento dos caninos compatível com a curva do meu futuro sorriso. Bem, então agora vamos duplicar mais uma vez o nosso slide, porque essa régua não me interessa mais, eu posso deletar ela. Essas figuras aqui embaixo também que sobraram, eu posso deletar. Os meus retângulos também não me interessam mais. As minhas curvas também não. Minha linha média também não. E aqui a minha linha horizontal eu vou manter ela, que vai servir como um parâmetro para nós levarmos o posicionamento dessa fotografia, desse desenho digital, para o nosso modelo de gesso. Então, como é que pode ser feito isso? Eu seleciono um ponto aqui no tecido mole, na parte gengival da minha fotografia, e vou medir a distância das cervicais até essa linha. Então, eu uso a minha régua, coloco ela aqui, ó, em pezinha, vamos aumentar o nosso zoom, e vamos medir aqui, da cervical do meu canino, do paciente, tá? Não é a do meu desenho. Então, no cervical do meu canino do paciente,
eu vou ter aqui, da minha linha até essa cervical, 3 milímetros. Então, 3 milímetros, eu vou abrir uma caixa de texto. Vamos abrir aqui uma caixinha de texto. Essa caixa de texto vai ficar posicionada sobre a minha linha e eu vou escrever nela 3 milímetros. Então, esse 3 milímetros representa que a distância da minha linha horizontal aleatória até a minha linha vertical, até a minha linha cervical do canino tem 3 milímetros. Vamos agora aqui no ponto do incisivo central. Vou medir da minha linha até a cervical do meu incisivo central. Eu tenho aqui aproximadamente 2,2 milímetros. Então vou duplicar essa caixa de texto, trago ela para cá, 2,2 milímetros. Vou levar para o outro incisivo central a minha régua. Da minha linha até a cervical do meu incisivo central, eu tenho 2,7 milímetros. Então posso duplicar, caixa de texto, 2,7 milímetros. E por fim, o último elemento aqui que nós vamos medir é a cervical do meu canino. Cervical do dente existente do paciente, não é do dente desenhado. Então vou botar aqui, ó, 1,5 como sendo essa distância. Então levo essa caixinha de texto lá para o outro lado, 1,5 milímetros. Com isso agora eu tenho a chance de traçar no meu modelo de estudo uma linha horizontal respeitando essas distâncias, como vocês podem ver naquele vídeo, onde está marcando essa linha horizontal para posicionar o plano horizontal, que é a nossa referência à linha interpupilar, no modelo de gesso, através desses pontos de marcação e um lápis delimitando essa linha no modelo de gesso. Feito isso, agora nós vamos duplicar o slide. Essas medidas aqui agora já não mais interessam para a gente, já tenho elas guardadas no nosso slide anterior. Errei, Ctrl Z, deleto. Reparem que eu clico na caixa de texto, clico na borda e deleto. Vou deixar essa minha reguinha aqui do lado. E eu ainda posso orientar o meu técnico, colocando a régua nas regiões de acréscimo. Então reparem que eu posso dizer para o técnico que ele vai crescer o incisivo central esquerdo em torno de 1,4 milímetros, o incisivo lateral vai crescer em torno de 1,5. Então com isso eu ando com a minha régua aqui no incisivo lateral em torno de 0,4 milímetros. Com isso eu ando com a minha régua, e se eu quiser eu posso ir anotando também essas medidas, criando uma legenda para o meu técnico. Ou eu posso ainda posicionar a régua aqui e duplicar ela, deixando ela visível para que o técnico mesmo cheque o quanto vai ser necessário o aumento desse comprimento. Vou deixar minha régua aqui ao lado. Então agora nós vamos preencher as nossas figuras, né, o formato do dente, com a própria textura do elemento dental do paciente. Se esse paciente tivesse uma cor inadequada, nós poderíamos buscar de um outro paciente, ou até mesmo do nosso arquivo de formas. Eu poderia pegar aqui e levar desse slide para o outro a textura desses dentes que já foram desenhados para vocês. Então, como que nós vamos fazer isso? Clicamos na figura, na foto, desculpa, clicamos na foto. A foto agora está habilitada. Nós vamos clicar em Ctrl C. Então, o fato de copiar ela, nós colocamos essa imagem na área de transferência do nosso computador. Só se eu colar que ela vai aparecer. Como eu ainda não colei, ela fica em stand-by esperando o comando colar. Clico agora aqui, ó, no nosso primeiro incisivo central. Venho em preenchimento de forma
ou posso vir aqui clicando com o botão direito, formatar forma, eu também vou ter aqui a opção do preenchimento. Então esse preenchimento agora que nós vamos colocar é um preenchimento com imagem ou textura. Ao clicar aqui no imagem e textura, ele pelo padrão, ele vai inserir uma textura do programa. Então nós vamos aqui optar por inserir fotografia da área de transferência. Reparem que a fotografia por completo ela entrou dentro do espaço do incisivo central. E não é isso que eu quero agora pegar somente a referência, a textura referente ao incisivo central. Como que nós vamos fazer isso? Agora nós vamos clicar em formatar, cortar, e aí ao clicar em cortar, reparem que eu posso aumentar a imagem sem mexer na figura do dente. Então agora eu aumento deixando ela compatível com o tamanho da área que eu gostaria de preencher. Aqui já é o suficiente. Eu me preocupo um pouquinho com o reflexo do flash, para a gente ter um resultado mais natural. E eu posso agora confirmar clicando fora do slide. Ele cortou, já preenchendo todo o interior do meu dente. Bem, agora para facilitar a nossa vida, no próximo incisivo, eu não vou inserir a figura que está na área de transferência, senão vou ter esse trabalho todo de ter que aumentar até o incisivo central preencher todo o dente 11. Então o que eu posso fazer aqui é clicar já na minha textura do dente 21, vou copiar, Ctrl C, então eu mudei a figura da área de transferência. Então agora ao clicar no botão, com o botão esquerdo sobre a figura, eu habilito o dente 11 e posso preencher ela com imagem e textura, e ela já automaticamente projeta a imagem da textura no dente 11. Posso fazer a mesma coisa no dente 12, posso fazer a mesma coisa no 13, 22 e 23. Então dessa forma eu tenho todos os elementos preenchidos com texturas de dentes naturais do paciente. Vamos diminuir aqui um pouquinho a visualização. Então eu tenho agora aqui o preenchimento realizado. Vou duplicar o nosso slide. E agora eu tenho que levar essas figuras para a fotografia do sorriso do paciente. Então essas figuras de dentes vão agora ser sobrepostas sobre a fotografia do sorriso dos dentes da seguinte forma. Vamos pegar aqui o slide que eu tenho o sorriso recortado, já um slide num tamanho ocupando melhor a área, a figura ocupando melhor a área do meu slide. Vou pegar essa figura e na verdade eu vou duplicar o slide, vamos levar esse slide lá para baixo, levar esse slide aqui para baixo. Ele está agrupado, eu vou desagrupar. Como aparece um monte de coisa aqui, ó, marcada, eu posso segurar o Ctrl, clico só na foto, ele desabilitou a foto e eu posso deletar as demais linhas. Posso vir agora aqui no slide anterior, copio, marcando todos os desenhos, vou agrupar esses desenhos dos dentes, Ctrl C, levo para a foto do sorriso, Ctrl V, vai cair certinho na mesma posição que esses dentes estavam na fotografia anterior, porque eu tenho uma sobreposição e essa sobreposição foi respeitada no decorrer do nosso DSD. E o que está faltando aqui agora é eu colocar esses dentes sob o lábio do paciente. Então a gente vai projetar o lábio sobre os dentes,
criando também aqui uma forma, e essa forma vai ser duplicada colocando sobre os dentes. Então nós duplicamos o slide aqui na linha do tempo, os slides aqui do lado esquerdo, dupliquei, os dentes não me interessam agora, eu deleto, pego aqui a ferramenta curva, vou desenhar o contorno do lábio do meu paciente, clicando, construindo a curva que representa essa borda do lábio. E ao fechar a figura aqui, ele vai preencher a forma. Vamos clicar na fotografia que nos interessa para preencher essa forma. Então vamos clicar aqui na foto do sorriso, Ctrl C, vamos jogar ela para a área de transferência, marco a nossa forma, vamos trocar então o preenchimento dela por uma imagem ou textura, e eu vou clicar em área de transferência. A fotografia entrou por completo aqui. Nós vamos formatar, da mesma forma que fizemos com o dente, nós vamos cortar, vamos fechar essa caixa de formatar imagem aqui que não interessa para a gente nesse momento, e aumentar aqui a nossa fotografia até reproduzir o mesmo tamanho que ela possui na imagem original. Então venho aqui clicando nessas linhas representadas aqui por esses ângulozinhos, essas caixinhas brancas, os quadradinhos brancos aqui, confirmando aqui a sobreposição então das duas figuras. Eu vou ter o lábio do meu paciente. Agora eu posso clicar fora do slide. Então aqui eu tenho uma imagem do lábio do meu paciente. Vamos ver aqui se eu tenho. Ó, reparem como ela deslocou. Então eu vou clicar em Ctrl Z. Então para nós agora só o que interessa é o recorte do lábio. Então essa fotografia pode sair. Vou duplicar esse slide aqui e deixar ele só com o lábio, porque vou guardar ele ali caso eu queira ter um slide só do lábio. Então eu posso agora também apagar essa linha verde que contorna esse lábio. Então em formatar imagem, nós vamos aqui em linhas, sem linha. Então sumiu aquela linha verde. Nós podemos fechar essa janelinha aqui que não interessa mais pra gente. Vamos duplicar esse slide para ter a sequência completa aqui. Então esse slide aqui, botão direito duplicar, trazer ele aqui para baixo, Ctrl C no lábio, vem no slide, Ctrl V, o lábio entrou sobre os dentes. E eu tenho aqui agora a chance de diminuir essa área visual da fotografia, marcando tudo, ou arrastando o mouse ou clicando em Ctrl T. Eu posso agrupar, agrupo, e aí lembrando de clicar no Shift, eu vou diminuir toda a área da fotografia, vou desagrupar, vou clicar agora fora do slide, só clicar marcando a foto. A nossa foto agora ela vai deixar de ser recortada. Nosso paciente volta a aparecer no slide. Clico fora, vou agrupar tudo novamente para poder movimentar a fotografia dentro do slide. Lembrando de clicar em Shift. Então nós temos a proporção.
posso montar aqui. Agora aqui eu posso desagrupar. Posso clicar na fotografia, seguro o Ctrl e puxo a foto. Ele duplica a fotografia, coloca ela ao lado, para nós fazermos um comparativo imediato do que é o antes e depois do nosso paciente. Eu posso ainda tirar as linhas, porque reparem como na fotografia de face essas linhas de contorno elas atrapalham um pouquinho. Então, para fechar aqui, eu desagrupo, diminuir a espessura da linha para não criar nenhum espaço entre os nossos dentes. Formato objeto, linha sólida. Nós vamos diminuir essa espessura para meio e eu vou colocar ela num tom de cinza clarinho. Esse é o resultado do nosso DSD. Aqui está a apresentação em tela cheia.